boa tarde. Há 32 anos, o Legislativo brasileiro criou um conjunto de leis para proteger o nosso futuro. Desde então, as autoridades de todo o país trabalham para fazer com que as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente se tornem uma realidade. No Jornal da Justiça de hoje, você vai conhecer algumas ações do Poder Judiciário nesse sentido. E vai ver também. Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal caça atos que autorizavam promotores de São Paulo a se candidatarem nas próximas eleições. O plenário do Supremo já havia estabelecido absoluta proibição de atividade político-partidária por membros do Ministério Público que ingressaram no cargo após a Constituição de 88. Anestesista que estuprou o paciente durante cirurgia já está em presídio para cumprir prisão preventiva. E ainda, a Justiça da Paraíba condena homem que jogou animais mortos na rede de abastecimento de água. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pedido de afastamento de 2 promotores do Ministério Público de São Paulo que iriam se candidatar nas eleições deste ano. Para o ministro, a Constituição Federal proíbe atividades político-partidárias por integrantes do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo alegou que permitiu o afastamento dos promotores com base na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado e na norma do Conselho Nacional do Ministério Público, que autoriza o exercício da atividade político-partidária para quem entrou na carreira antes da reforma judiciária em 2004, que é o caso dos promotores em questão. Mas o ministro Gilmar Mendes reafirmou decisões do STF e negou o afastamento. O plenário do Supremo já havia estabelecido a absoluta proibição de atividade político-partidária por membros do Ministério Público que ingressaram no cargo após a Constituição de 88. O afastamento temporário dos 2 promotores do Ministério Público de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 5 de maio deste ano. Os servidores receberiam um salário por 6 meses para se dedicarem à disputa eleitoral para cargos do Legislativo. Caso não fossem eleitos, voltariam para as funções. O Conselho Superior do Ministério Público se manifestou contrário à licença dos promotores, mas o Procurador-Geral de Justiça manteve o afastamento por entender que cabe exclusivamente a ele essa decisão. Para o ministro Gilmar Mendes, os promotores só podem exercer cargo eletivo se forem exonerados ou aposentados. Segundo o ministro, membros do MP só podem ocupar cargos públicos fora da instituição para exercer função de magistério. A proibição é para garantir a autonomia do Ministério Público. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra já está no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde vai cumprir prisão preventiva até o julgamento. Ele precisou passar a noite em uma cela isolada porque foi hostilizado por outros presos. Giovanni foi preso em flagrante após ter sido filmado estuprando uma paciente durante o parto. Ele deve responder por estupro de vulnerável e violência obstétrica. Após a divulgação das imagens, outras 5 mulheres também denunciaram. As mulheres são suspeitas de também terem sido vítimas dele. A polícia investiga os casos. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou exclusão de depoimentos informais em inquérito contra acusado de atear fogo na companheira. Acompanhe agora na reportagem. A 5ª turma do STJ negou o pedido de retirada de depoimentos informais gravados por policiais militares de um processo contra homem acusado de jogar gasolina em sua companheira e atear fogo na presença dos 3 filhos dela. Em uma das gravações, a mulher, que faleceu dias após a internação, afirmou que o companheiro foi o autor do crime. O homem é investigado pela polícia pelos supostos crimes de feminicídio tentado e de incêndio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou a retirada das gravações dos autos sob fundamento de que a diligência foi legal em razão da gravidade do fato e da necessidade imediata de esclarecimentos devido ao estado de saúde dos envolvidos. No habeas corpus ao STJ, a defesa reiterou o pedido de exclusão dos vídeos e a consequente anulação do indiciamento. E sustentou, entre outras coisas, que o acusado não foi advertido sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca votou pelo não conhecimento do habeas corpus e destacou que em nenhum momento os vídeos substituíram os depoimentos formais das partes, coletados pelo delegado. Por unanimidade, o colegiado considerou que os depoimentos informais do acusado, da mulher e de um dos seus filhos, colhidos logo após os fatos, não causaram prejuízo ao investigado, porque ele não assumiu a autoria do delito e as gravações não substituíram as coletas formais dos relatos das partes pela autoridade policial. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, atendeu o pedido da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, para a reintegração de posse de área onde fica o Aeródromo Planalto Central. O local é utilizado para voos não comerciais. Vamos agora ao vivo, direto lá para o STJ, onde a repórter Lia Mara Mendes traz as informações. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A Terracap ajuizou a ação de rescisão de contrato de reintegração de posse após indícios de irregularidade na ocupação da área, destinada inicialmente para atividades agropecuárias. Segundo a empresa pública, o local foi fracionado e alienado para usos diversos, entre eles a construção de hangares em aeroporto clandestino. A demanda foi favorável à Terracap, mas no cumprimento de reintegração de posse, houve recursos para evitar a desocupação integral da área. Durante a disputa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu liminar para suspender a ordem de reintegração. A empresa pública recorreu ao STJ, alegando estar impedida de promover ordenação territorial e urbanística no local. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que o TJDFT desconsiderou o trânsito em julgado da ação, que reconheceu o direito da Terracap e a legitimidade dos atos administrativos editados para reorganizar o local. Para o ministro, não há dúvidas de que a companhia possui o título de propriedade e deve ser reintegrada na posse do imóvel. Volto com você, Rafaela. Ok, Lia, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco: o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos. Você vai conhecer algumas iniciativas do Poder Judiciário para garantir os direitos a esses brasileiros. Os detalhes em instantes, voltamos já. Uma sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 32 anos. O conjunto de leis foi estabelecido 2 anos depois da Constituição de 1988 para assegurar direitos fundamentais e coibir situações de violência e abuso infanto-juvenil. O Estatuto da Criança e Adolescente entrou em vigor em 13 de julho de 1990. O objetivo é proporcionar a crianças e adolescentes a oportunidade para crescer e se desenvolver em segurança e dignidade. Desde a criação do ECA, o Judiciário tomou decisões importantes baseadas no Estatuto. Um exemplo é aqui no Distrito Federal. A Vara da Infância e Juventude tem o projeto Em Busca de um Lar, que promove a adoção tardia e de grupos de irmãos. Assim, pessoas que buscam adotar podem reavaliar a possibilidade de adotar uma criança com mais de 5 anos de idade, um perfil menos procurado para adoção. Usando a tecnologia, a Vara da Infância do Distrito Federal disponibiliza vídeos e fotos com a história de crianças e adolescentes e grupos de irmãos que sonham em ser adotados. A adoção tardia deve ser hoje prioridade absoluta dentro da Justiça Infanto-Juvenil. E essa é a mensagem do projeto Em Busca de um Lar. Outra iniciativa da Justiça vem do Mato Grosso, com o projeto Círculo de Construção de Paz, que promove a conciliação entre pais e filhos e assim evita conflitos que muitas vezes levam o menor a fugir de casa. Depois dessa roda de conversa, não teve só uma, teve umas 3, né?
E eu agradeço muito porque melhorou bastante a vida da minha filha. Desde 2017 está em vigor a lei que determina escuta especializada, que de forma lúdica colhe os relatos de abusos sofridos pelos pequenos de forma que evite reviver e agravar o impacto do trauma. Com salas especializadas, equipadas com brinquedos e câmeras e conversas promovidas por profissionais da área psicossocial com conhecimento jurídico para ouvir os pequenos. Bom, para a gente falar mais sobre os avanços trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu converso agora ao vivo de forma virtual com o advogado Marlon Barreto, que é especialista em direito da criança e dos adolescentes. Professor, já vou aqui, antes de começar a conversar com o senhor, fazer essa ressalva. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Bom, 32 anos, né? Nós tivemos ao longo dessas 3 décadas inúmeros avanços, gargalos também. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas vamos começar pelas coisas positivas. Mostramos na reportagem inúmeras iniciativas do Poder Judiciário para garantir a efetividade da lei e avançar cada vez mais. São iniciativas fundamentais? São essenciais e são extremamente positivas. O projeto da Justiça do Distrito Federal de buscar ampliar e conseguir fazer a adoção tardia é um dos problemas mais sérios que nós temos nessa área da adoção, que é a adoção de crianças maiores de 5 anos ou até de adolescentes, e também dos grupos de irmãos. Isso é realmente uma dificuldade muito séria que nós temos. Né? A adoção de recém-nascido ou de bebês, ela é até, de certa forma, fácil e simples. Nós temos mais candidatos do que crianças para serem adotadas. E quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica essa adoção. Outra iniciativa muito boa é essa questão da conciliação que a Justiça do Mato Grosso faz. É muito importante trazer a família para ser acompanhada e também para ser orientada, não só pelo Poder Judiciário, mas também pelos mecanismos sociais. E, por fim, a questão da lei do depoimento sem dano, né, do depoimento com a escuta especializada, que é muito importante para evitar principalmente a questão da revitimização e dos traumas que ficam nessas crianças. Professor, o ECA, ele traz alguma questão voltada especificamente para os menores vulneráveis, indígenas, negros, ou não tem esse recorte específico? Uma das coisas mais lindas que o ECA tem é que ele é baseado numa doutrina, numa teoria chamada teoria da proteção integral. Uhum. E nessa teoria, a gente não busca as vulnerabilidades a partir desses recortes socioeconômicos, étnicos ou sociais. Todas as crianças têm direito ao mesmo atendimento com a mesma estrutura e a mesma qualidade. Claro que aqueles que pertencem a grupos com vulnerabilidades específicas devem ter programas específicos para as suas vulnerabilidades. Mas isso também não quer dizer que nós não devamos ter programas para aquelas outras crianças de classe social mais elevada ou que tenham condições econômicas mais favoráveis, porque eles também têm as suas vulnerabilidades. O importante é a gente identificar cada tipo de vulnerabilidade e criar programas adequados para essas vulnerabilidades específicas. Professor, a gente sabe que na prática, infelizmente, né, a gente vive num país continental, os gargalos ainda são inúmeros, precisamos avançar a beça ainda. Quais são os principais, o que o senhor destaca, assim, os principais eixos ali que a gente precisa de uma atuação mais firme? Especificamente na questão de criança e adolescente, nós temos 3 pontos que são muito difíceis de serem superados, que precisam de uma atenção especial, tanto do Estado, com todos os seus meios e as suas hierarquias, né? O governo federal, governos estaduais, governos municipais, e também pela sociedade civil. A gente tem que entender que o sistema da criança e adolescente é baseado muito na participação obrigatória da sociedade civil, tá certo? Mas eu identifico basicamente 3 grandes problemas hoje no Brasil. O primeiro é a questão da qualidade e do acesso real à educação, um acesso efetivo à educação e uma educação que traga realmente o crescimento.
O segundo, claro, é o atendimento de saúde, para que essa criança, esse adolescente, tenha condições de ter um acompanhamento, seja escolar, social ou qualquer outro tipo de atividade. E, por fim, é a questão da preparação para a inclusão no mercado de trabalho. Não adianta só eu dar, por exemplo, um curso profissionalizante sem levar isso a uma necessidade da sociedade. A gente tem inúmeros programas de cursos profissionalizantes, de atividades, em que as crianças ou adolescentes, ou às vezes até os adultos, são preparados para atividades que nem sempre são absorvidas pelo mercado. Perfeito. É claro que a gente sabe também que para dar efetividade a tudo isso é preciso o envolvimento e atuação de todos os envolvidos, né? Sociedade, poder público, em todas as esferas, União, Estado, município. Bom, infelizmente o tempo é curto, a gente tinha tantas outras questões para abordar, né? Mas eu vou agradecer a sua participação, professor. Boa tarde, viu? E até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar colaborando com vocês. Tchau, tchau. E você vai ver em instantes no próximo bloco, Justiça Federal autoriza mais uma mega operação contra tráfico internacional de drogas. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. A Justiça Federal autorizou a realização de mais uma operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 350 policiais federais, com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, cumpriram 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará. Segundo as investigações, a quadrilha pegava a droga de países vizinhos e escondia em contêineres de cargas enviadas para a Europa. Durante as buscas de hoje, foi encontrada grande quantidade de dinheiro enterrada. A Justiça também autorizou o bloqueio de quase 170 milhões de reais em contas bancárias dos investigados. Uma ex-professora e as duas filhas dela foram condenadas a indenizar uma ex-empregada doméstica em R$1 milhão. A mulher foi submetida a condições análogas à escravidão por 26 anos. O valor fixado em segundo grau foi mantido pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, a ex-empregada disse que foi mantida trancafiada por 26 anos, exercendo atividades domésticas. Ela foi levada aos 7 anos de idade de Curitiba, no Paraná, para São Paulo, sob a promessa de que seria integrada à família da ex-professora. Lá, foi privada de brincar e estudar e obrigada a ajudar a cuidar de crianças e idosos. A carteira de trabalho foi assinada apenas aos 18 anos, mas, de acordo com o processo, o salário nunca foi pago integralmente. Tudo o que ela consumia era descontado da remuneração. A ex-empregada só podia sair de casa para acompanhar a professora ao supermercado ou a consultas médicas. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo condenou a empregadora e as filhas dela ao pagamento de R$1 milhão, divididos em 254 parcelas mensais, o que levaria aproximadamente 21 anos para ser concluído. Para o TRT, a empregada esteve submetida a situações degradantes de trabalho, em condições análogas à escravidão, sem receber salário em espécie e ainda privada de liberdade e estudo. A ex-professora e as filhas recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. A defesa sustentou que o valor da condenação era excessivo e não condizia com a realidade, uma vez que a trabalhadora fazia parte da família e tinha dormitório próprio, carteira assinada e plano de saúde. O advogado da empregada sustentou que a tese era inverídica e que não se poderia presumir que ela pertencia à família diante da constatação de que dormia no sofá da sala e, durante muitos anos, em colchões no chão. Outro ponto salientado foi o de que ela fora privada de educação. Enquanto as filhas do casal têm nível superior, a empregada é analfabeta.
O relator do caso, o ministro Augusto César, afirmou que, embora tenha havido uma tentativa de se regularizar a situação da trabalhadora após o caso ter se tornado público, os relatos registrados pelo regional no processo são graves. Constatou a ausência do pagamento de qualquer parcela do salário em moeda, acrescido da completa privação de instrução formal. Não há indicação de que a reclamante tenha frequentado nenhuma escola em qualquer momento de sua vida, além da utilização da mão de obra da autora desde tenras idades em serviços reconhecidamente inadequados para menores, realização do trabalho em idade onde a Constituição Federal proíbe que isto ocorra. O relator considerou que a indenização de R$ 1 milhão pode servir como paliativo para as privações que marcarão a vida da trabalhadora. O desenvolvimento da personalidade dessa moça, dessa senhora hoje, evidentemente ficou tolhido, ficou inviabilizado em razão dessa sua história de vida. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros da sexta turma do TST. Ao negar o recurso de revista das empregadoras, o colegiado determinou a expedição de ofício ao Ministério Público Federal para que investigue o caso. A segunda instância do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a condenação de um homem que jogou animais mortos na rede de distribuição de água do município de Nova Olinda. De acordo com a decisão, o acusado colocou em risco a saúde de toda a comunidade. Segundo o processo, o homem teria jogado animais mortos na rede de abastecimento de água do município de Nova Olinda, prejudicando o abastecimento e a qualidade da água local. O crime teria sido motivado por revolta, porque o acusado teve animais abatidos por moradores da região. A condenação mantida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba foi pelo crime de corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando imprópria para o consumo ou nociva à saúde. A pena aplicada foi de 2 anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e o pagamento de um salário mínimo em cestas básicas. Ainda cabe recurso da decisão. Bom, para a gente repercutir melhor essa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, nosso consultor jurídico aqui da TV Justiça, Daniel Villanova, já está conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. Bom, explica para a gente qual foi a discussão jurídica em torno dessa decisão que acompanhamos agora na reportagem. Bem, a discussão é uma situação até muito peculiar, né? Porque a gente vê um cidadão que ficou revoltado porque os animais que ele cuidava teriam sido mortos, né, supostamente por vizinhos. E aí, como um ato de revolta, ele pega esses animais e joga num reservatório de água que seria de água potável para o consumo humano, né? E a discussão desse caso concreto era de saber se havia ou não os indícios de autoria que ligassem a situação que foi verificada, né, esses animais nesse reservatório, à pessoa dele. E aí a questão a debater é o que é o crime envolvido, né? O crime é pelo abate dos animais ou é por outro fator? O crime, Rafaela, é basicamente pela poluição que esses reservatórios tiveram lá no município de Nova Olinda, uma vez que é um serviço público, esses animais, né, começam a apodrecer e isso compromete a própria saúde, o elemento sanitário. E nos usos múltiplos das águas, isso é muito importante porque tem um efeito de impacto em massa para a população local. A sanção que foi aplicada, ela não é a prisão, né, a chamada, numa modalidade de reclusão, mas os serviços à comunidade ou a prestação de cestas básicas, o que mostra aí uma certa sensibilidade do judiciário local para que a gente não possa ter medidas de revolta como legítimas, principalmente quando colocam em risco a saúde da população. Imagina, está revoltado, vai sair jogando animais por aí, né? Mas, olha só, o crime ocorreu, então, pelo fato dele ter jogado os animais ali na água, na rede de água. Isso. Se ele tivesse jogado em outro lugar, também seria uma conduta reprovável e criminosa no aspecto penal também? Não necessariamente. Especificamente, é crime por ele ter descartado nas águas, e água potável, né? Se fosse um terreno, vamos supor, baldio, por exemplo, já ficaria mais difícil de caracterizar. O que a gente indica é que para essas situações de descarte de animais mortos, né, existe uma política de zoonoses, né?
até de vigilância sanitária especificamente voltada. E para cada município existe um conjunto de condutas que são indicadas para que haja a adequada disposição, né, desses corpos, desses animais. Então, é o que a gente recomenda para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo um descarte que é adequado e, na verdade, está poluindo e cometendo um crime, né? Nesse caso foi por maldade, ele estava ali irritado, revoltado, mas às vezes a pessoa não sabe, não tem informação de onde levar ali o animal, né? Daniel, Exatamente. muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Daniel volta com a gente amanhã. Isso. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Justiça. Ótima tarde para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.